E fala jogador, fala jogadora, chegando aí para mais um dia repleto de jogos. Nessa quinta-feira, 23 de julho, vocês vão estar tendo aí as melhores análises e dicas dessa grade repleta de jogos diretamente para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele imenso favor, se inscreva aqui no nosso canal, já passamos da marca de 35 inscritos e isso nos motiva demais a estar criando conteúdo aí cada vez melhor para o nosso canal do YouTube. Se você quiser também, você pode estar nos seguindo aqui no nosso Instagram, lá eu posto os palpites, as dicas e análises e também faço uma resenha aí envolvendo os jogos que vão estar acontecendo aí durante o dia. E sem muita enrolação, porque hoje aqui está repleto de jogos, a gente vai começar aqui por jogos da Liga Europa, tem jogo da Sul-Americana, tem jogo do Brasileirão, jogo Brasileirão Série B e volta também para a Copa Sul-Americana. Então tem muito jogo aqui hoje para a gente estar analisando. Então como a gente vai estar tendo aí bastante jogo, eu vou estar passando aí por ordem de horário, né? Vou estar misturando aí Série A com Série B, com Liga Europa, mas tudo por a ordem de horário certinho. Primeiro jogo do dia a gente tem aqui Dinamo de Kiev versus PAOK, esse jogaço aqui das quartas de finais da qualificação da Liga Europa. No mercado aqui de H2H, o Dinamo de Kiev vem aqui com 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. E o PAOK chega aqui com 3 empates e 2 derrotas jogando fora de casa. Partindo aqui para as probabilidades e estatísticas desse jogo, a gente tem aqui uma probabilidade de over 0.5 gols de 85%. Over 1,5 já chega aí de uma forma mais arriscada de estar se buscando. O Dinamo de Kiev sofre poucos gols por jogo, então é meio arriscado estar buscando aí esse over 1.5 gols. No mercado de under gols, a gente tem uma probabilidade de 75% aí para estar saindo menos de 4 gols na partida. Mercado de escanteios, a gente vê aqui uma probabilidade de 85% para 7.5 cantos, 85% para uma probabilidade de estar acontecendo aí 8 escanteios na partida. No mercado de cartões a gente tem aqui uma possibilidade de over 1.5 cartões, não tem tendência de ser um jogo muito faltoso com muitos cartões. A média do árbitro aí também gira em torno de 4 cartões por jogo, mas a média das equipes aí dá a entender uma probabilidade de over 1.5 cartões, 2 cartões no jogo aí. Qualquer cenário além disso já é um pouco mais arriscado. Nosso próximo jogo aqui a gente vem ainda com a qualificação às quartas de final aqui da Liga Europa. A gente tem Besiktas versus o Midland, duas equipes aí bem conhecidas. O Besiktas aqui da Turquia vem com a campanha em casa da seguinte forma: 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não é uma tendência de muita constância esse jogo de ida aqui. E tem aqui também o time do Midtjylland de 3 empates e 2 derrotas. A parte aqui de estatísticas, a gente vê uma probabilidade de gols aqui de over 0.5 gols de 85%. A equipe do Midtjylland sofre poucos gols por jogo, então isso deu uma dificuldade aí no cenário de estar saindo muitos gols na partida. Esse jogo tem uma tendência de over, né? Mas basicamente acredito que por o Midtjylland estar tomando aí poucos gols, então tem essa característica aí que para ficar alerta aqui, que é meio complicado esse over 1.5 gols. No mercado voltando aqui, vamos falar aqui no mercado de under, a gente tem uma probabilidade de 70%, também uma probabilidade arriscada. É um jogo aqui que o cenário fica meio complicado, ainda mais por ser um jogo de ida, a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento das equipes, mas seguindo aqui com as recomendações certinhas, a gente vai conseguir desenhar mais ou menos aqui o caminho. No mercado de cantos, a gente tem uma possibilidade aqui de over 7.5 cantos no jogo, 8 cantos na partida de 75%. No mercado de cartões, a gente chega aqui com over 2.5 cartões de 90%, uma alta probabilidade, e a média do juiz aí é de 3 cartões por jogo, batendo aí com a média esperada para esse jogo. Chegando aqui para esse terceiro dia, a gente tem esse terceiro jogo, tem também aqui o Galen jogando contra o Benfica, o Galen jogando como mandante aqui, o jogo de ida também. A gente tem aqui o Galen como mandante nos últimos 5 jogos, tem uma tendência aí de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e o Benfica vem aí de uma sequência um pouco melhor com 3 vitórias e 2 empates. Mercado aqui de probabilidades para esse jogo, a gente tem aqui um over 1.5 gols de 90%, as duas equipes marcam e sofrem gols
em bastantes dos jogos. Primeiro tempo aqui, 75% de probabilidade de estar saindo gol já no primeiro tempo. E no mercado aqui de gols, de under gols, tem uma possibilidade também de 85% de under 3.5 gols. Então o jogo deve ficar ali na faixa de 3 gols. Muito dificilmente vai estar chegando ali ao quarto gol. No mercado de cantos, a gente tem aqui a possibilidade aqui de um mercado de over 9.5 cantos. O jogo tem muita tendência de estar acontecendo escanteios aí. Acredito que as duas equipes sejam bem ofensivas e isso vai sim fazer efeito na parte dos escanteios, né? Já que as duas equipes podem estar buscando o jogo aí. Apesar de ser um jogo de ida, tem que ficar atento nessa questão aí também. Mercado de cartões, a gente tem uma probabilidade de estar acontecendo até over 3.5 cartões nesse jogo, uma probabilidade aí de 80%. A média do juizão é de 5.1 cartões por jogo. Então essa partida tem aspecto bem over em todos os cenários, tanto de gols, cartões e cantos. Então vale a pena a gente dar uma analisada aí nesse jogo. Quarto jogo do dia, já passando aqui para a Copa Sul-Americana, tem um jogo de ida aqui entre Bolívar e Grêmio. O Grêmio começando o primeiro jogo jogando fora de casa. O Bolívar vem numa sequência em casa aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Grêmio vem de uma sequência aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota também. Campanha das duas equipes bem parecida. Para a estatística desse jogo, probabilidades, a gente tem aqui um over 1.5 gols com 80%. Over 2,5 já mais arriscado ali com 55%. Probabilidade de gols no primeiro tempo 70%, um pouco arriscado ali, não aconselhável. E mercado de under goals, a gente tem uma possibilidade aqui de 75% de estar esse jogo terminando com menos de 4 gols. No mercado aqui de cantos, a gente tem a possibilidade aqui muito baixa para escanteios. A gente vê que a partir do over 6.5 já é arriscado, né? Aparentemente a média do Grêmio de marcar cantos aí, principalmente jogando fora de casa, é bem baixa, então isso pode estar aí dificultando o mercado de cantos nesse jogo. No mercado aqui de cartões, a gente tem uma probabilidade de over 3.5 cartões, dando a tendência aí de um jogo mais pegado, mais truncado para essa partida. E vamos chegando aqui para Corinthians versus Remo, aí, jogo aí da rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Temos o Corinthians aqui em 12º colocado aí com 24 pontos e o Remo na 19ª colocação com 18. Corinthians jogando aí em casa, ele tem a 16ª campanha no campeonato e o Remo jogando fora de casa estaria aí na 12ª. Então jogando até como visitante o Remo vem bem melhor. H2H Corinthians aqui nos últimos jogos vem de 5 vitórias e uma derrota. E o Remo fora de casa vem de 3 vitórias seguidas, mas também tem aqui 2 derrotas. Probabilidade e estatísticas para esse jogo aqui, a gente vê uma possibilidade de um over 0.5 gols aí de 90%. A equipe do Corinthians sofre poucos gols aí quando joga aí nos seus domínios. Primeiro tempo tem uma probabilidade ali de 70%, mas bem arriscada, não aconselharia. E no mercado de under goals a gente vê uma possibilidade aqui de under 3.5 gols com 80%, uma possibilidade também muito interessante. No mercado de cantos, possibilidade aí de 7.5 escanteios, totalizando aí 8 cantos no jogo de 85%. E no mercado de cartões temos aí a probabilidade de over 2.5 cartões, 3 cartões no jogo de 75%. A média do juiz que vai apitar essa partida é de 4 cartões por jogo. E chegando aqui para Botafogo e Vitória, acabei não encontrando as estatísticas para esse jogo. Acho que o site que eu pesquiso aqui ainda não lançou, mas eu vou estar passando aqui por base aqui o que é que eu acredito que vai estar acontecendo nessa partida. O Botafogo vem aí de uma vitória sobre o Santos, se eu não me engano, no seu jogo depois da volta da Copa do Mundo. E o Vitória vem de vitória sobre o Vasco, beleza? As duas equipes estão coladinhas aqui na tabela, então é um jogo complicado aí. Jogando em casa, o Botafogo tem uma média aí, tá na 15ª colocação. E jogando fora, como visitante, o Vitória também não é lá essas coisas, estaria aí em penúltimo colocado aí com 19, na 19ª colocação com 3 pontos. H2H aqui desse jogo, a gente tem aqui o Botafogo em casa, somando 3 vitórias seguidas, sendo 4 vitórias e uma derrota. E o Vitória jogando fora tem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nesses jogos aqui do Vitória jogando fora de casa, você pode ver que bateu over 1,5 em todos os jogos. E do Botafogo também bateu em todos os jogos. Cenário de over 1,5 bem interessante. Botafogo marcou em todos os seus jogos jogando em casa. O Vitória marcou em
em quase todos os seus jogos jogando como visitante, só não marcou em um. Então possivelmente cenário para ambos marca também interessante. Ou dupla chance, Botafogo aí é uma possível condição para esse jogo aqui. Botafogo e Vitória são duas equipes que fazem bastante gols aí, já deu para ver nos seus confrontos e retrospectos recentes. Também aqui para esse jogo do Atlético Clube São Bernardo, não consegui encontrar informações aqui de estatísticas para esse jogo. Deve ser algum bugzinho que deve estar aqui no site, então vou estar passando a minha visão dessa partida. São Bernardo em oitavo colocado vai até a casa do Atlético Clube, que está em 12º colocação com 24 pontos. Como mandante, o Atlético Clube está aqui na 11ª colocação com 13 pontos e o São Bernardo está aqui em líder como o melhor visitante do campeonato. Isso é uma consideração bem interessante. Se você olhar aqui as últimas 5 partidas aqui do Atlético Clube em casa, aconteceram aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Percebendo aqui uma coisa, que os placares sempre por um gol, ou 1-1 ou 1-0 nos últimos 5 jogos. Então tendência de poucos gols aqui do lado do Atlético Clube. Do lado do São Bernardo vem aqui de 3 vitórias seguidas fora de casa e depois 2 derrotas. Já um cenário um pouco, minimamente mais puxado para gols, mas como o jogo é na casa do Atlético Clube, eu acredito que a real tendência aqui desse jogo seja um jogo mais under, né? Por conta que o Atlético Clube jogando em casa, ele deve ditar aí como é que vai ser esse jogo. Então eu acredito que seja um jogo mais puxado aí para um under 3.5 gols. Mercado de escanteios e probabilidade de cartões eu vou ficar devendo aqui por não ter as estatísticas corretas. Mas eu acredito muito aqui nesse dupla chance, até um handicap aí para o São Bernardo, um empate anula aposta, já que é uma equipe que joga muito bem fora de casa. E aqui no Atlético Clube, por ver esse histórico aqui de under gols, é uma possibilidade de estar acontecendo aí poucos gols no jogo. Apesar de ter esses 2 jogos aqui com mais de 4 gols, eu não acredito que isso possa se repetir aqui com a equipe do Atlético Clube. E vamos aqui para mais um jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense, rodada 19 da Série B aqui. A gente vê as duas equipes também coladinhas aqui, um com 25 pontos e outro com 24. Então um jogo aí para ver quem se distanciou, quem ultrapassa o outro. Temos aqui como mandante o Atlético, o Cuiabá está na 10ª colocação, é o 10º melhor mandante. E como visitante, o Atlético Goianiense é o 14º. Não tem muita diferença de colocação e de posição dessas duas equipes. Jogando em casa, o Cuiabá vem aí de 5 jogos sem perder, 2 empates e 3 vitórias. E fora de casa, o Atlético Goianiense vem de uma derrota, mas tem 2 empates e 2 vitórias. Na parte aqui de probabilidade de estatísticas desse jogo, a gente tem aqui uma tendência de over 0.5 de 80%. Over 1,5 já é um pouco mais arriscado ali, somente com 65%. Mercado de gols no primeiro tempo, também bem arriscado, como já era esperado, 55% de probabilidade de estar saindo aí um gol no primeiro tempo. Mercado de under, a gente tem uma probabilidade aqui de 85% para esse jogo estar com menos de 3.5 gols, menos de 4 gols na partida. A equipe do Cuiabá sofre poucos gols, né? Então isso deve ser por isso que tem essa tendência aí de ter poucos gols no jogo. No mercado de cantos a gente tem uma possibilidade aqui de over 7.5 cantos, né? Não é uma média muito alta, mas a partir de 8.5 cantos ali, de 9 cantos no jogo, fica um pouco mais arriscado. E no mercado aqui de cartões, uma possibilidade de over 1.5 cartões, então 2 cartões no jogo é esperado aí, tendo em vista que a média das equipes de fazer e sofrer gols, ou uma média fora de casa, é um pouco baixa. Voltando aqui para a Copa Sul-Americana, 16 avos de final, Boca Juniors e Hughes, jogo de ida, eu acredito que seja assim que fala, Hughes, né? Aqui a gente tem o cenário mais recente das duas equipes. O Boca Juniors jogou um amistoso aqui com o Atlético Paranaense e ganhou de 1-0. Nos outros jogos vinha aí de 2 empates, ó, tem aqui o jogo terminou empatado, acredito que teve aqui uma prorrogação ou pênaltis. Então dois empates, uma derrota e uma vitória. E contando esse amistoso aí que não é muito legal se botar na ponta da caneta, tem uma vitória também. O Hughes jogando fora de casa vem aí de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Estatística de probabilidade para esse jogo, a gente tem aqui um over 1.5 gols aí com 85%, né, para estar acontecendo aí nesse jogo. Gol no primeiro tempo, 75% de probabilidade, uma possibilidade interessante aí. Under, mercado de menos gols, menos de 4 gols nesse jogo com 85%, também é uma possibilidade interessante desse jogo ficar ali na faixa de 1 a 3 gols. E no mercado aqui de cantos a gente tem uma possibilidade de estar acontecendo aí 9 escanteios no jogo de 75%.
90% de probabilidade, tendo em vista a alta média de cantos aqui a favor do Boca Juniors. O mercado de cartões, a gente tem a possibilidade de estar acontecendo aí no mínimo um over 2.5 cartões com 90% de probabilidade de estar acontecendo aí. Por último aqui, mas não menos importante, Botafogo de São Paulo versus Juventude aqui pela Série B. A gente tem aqui o Juventude em segundo lugar, uma ótima campanha, e o Botafogo de São Paulo chega aí na 15ª colocação com 21 pontos. Jogando em casa, o Botafogo de São Paulo estaria na 15ª colocação e o Juventude jogando fora de casa estaria aí na 13ª. Aqui nos últimos confrontos, as últimas 5 partidas aqui do Botafogo, a gente tem aqui 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Juventude fora de casa tem aqui 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No mercado de probabilidades para esse jogo aqui, a gente tem aqui um over 0.5 com 90% de probabilidade. Over 1,5 já mais arriscado ali na casa dos 55%. Gols aí no primeiro tempo. Over 0.5 no primeiro tempo, 75%, apesar do jogo não ter tendência de over 1,5, tem uma alta tendência de ter gol no primeiro tempo. E o mercado de under aqui a gente vê uma probabilidade de 85%, uma taxa de confiança de 85% para estar saindo aí menos de 4 gols nessa partida. Mercado de cantos, uma possibilidade de estar acontecendo aí over 6.5 cantos, a partir disso já fica um pouco mais arriscado aí 8 cantos. Então a gente tem uma probabilidade de 80% para estar saindo 7 cantos no jogo. E no mercado de cartões uma probabilidade de um over aí 3.5 cartões de 90%. A média do juizão aqui é de 4.4 cartões por jogo. Então fica uma média aí bem interessante para estar buscando cartões nessa partida. Então é isso, pessoal, grade muito cheio, tive que selecionar ali as melhores oportunidades, os melhores jogos do dia, para você, quem sabe, aí tá montando a sua análise baseada nas estatísticas que eu estou passando aqui para vocês. E eu não posso esquecer de pedir aqui, deixa aqui a sua inscrição, você ajuda demais aí o nosso perfil. Siga o nosso Instagram, lá eu posto dicas mais detalhadas, palpites e análise de jogos que às vezes não dão para colocar aqui. E faço também aquela resenha, passa alguma notícia interessante que esteja acontecendo aí no mundo do futebol. Então é isso, fechou? Valeu, muito obrigado por acompanhar o nosso canal e bons greens!